como vocês estão? Meu nome é Beatriz Roxana Maciel e este é o segundo episódio do podcast Cuidado e Trabalho, com o tema maternidade e home office. Hoje quero conversar com vocês a respeito do que é esse home office, dos desafios que ele por si só já tem e também falar dessa junção do home office com maternidade, dessa rotina de trabalho remoto que já existia, mas que tem estado mais presente no nosso dia a dia devido à pandemia do Covid-19. Bom, com a pandemia do Covid, não é segredo, nossas rotinas viraram de cabeça para baixo e muitas alterações precisaram ser feitas. O isolamento social, medida super necessária para evitar aglomeração e, consequentemente, dificultar o contágio pelo vírus, acabou dando ser no home office, que basicamente é realizar as tarefas de trabalho dentro de casa. E estar dentro de casa é aquela coisa, né? Tem o conforto do sofá, que está ali nos chamando para deitar uns 5 minutinhos. Tem a nova temporada daquela série que acabou de sair. E o controle da TV está ali do seu lado. Enfim, todo o conforto e toda a diversão que temos dentro de casa está ali sempre ao nosso alcance. E fica difícil trabalhar com tantas possibilidades de relaxamento e de lazer. Bom, eu não sei se aí na sua casa houve uma mexida nos relacionamentos, na convivência da família, mas muitas famílias tiveram mais conflitos com a quarentena. Estar todos juntos em casa o tempo inteiro aumentou o tempo da convivência e não poder sair de casa impossibilita dar aquela respirada, sair com os amigos para desopilar, ir ao cinema. E isso acabou gerando mais conflitos dentro de casa e amplificando os que já existiam. Mas, e quando se é mãe? E os filhos não estão mais indo presencialmente à escola, mas agora estão dentro de casa o tempo inteiro, tendo aulas online, com várias atividades escolares para fazer, e trabalhos e provas, sem falar que estão fazendo todas as refeições em casa também. E aí? Já quero me explicar aqui por que eu não estou falando dos pais. Existem alguns estudos que estão trazendo que as mães estão tendo mais dificuldades com as tarefas depois da quarentena. Então, eu trago esse podcast com essa necessidade de olhar para o lugar dessa mãe. Bom, então, no meio de tudo isso, existem as responsabilidades do trabalho, e no caso das crianças, as responsabilidades da escola para serem realizadas. E além dessas, as necessidades pessoais do casal, da família. Então, quais são as possibilidades para enfrentar esses desafios de maneira leve e sem pirar? Depois de falar sobre tudo isso, acho que nem eu mais sei. Brincadeira. Mas existe luz no fim do túnel. Existe a possibilidade de não enlouquecer enquanto as crianças estão brigando para decidir o canal da TV e você está com a câmera ligada durante uma conferência do trabalho. Como tudo está sendo feito dentro de casa, através do celular, do computador, como separar o tempo do trabalho, do tempo da família, do tempo de si mesma e do tempo do casal? Respira fundo e vamos lá. Não existe uma receita mágica, tá? Me perdoe. Mas o ponto mais importante é persistir. Respirar fundo, tentar encontrar um equilíbrio. Mas tem 3 coisas super importantes: rotina, diálogo e paciência. Estabelecer uma rotina para a família, definir minimamente os horários para cada atividade do dia, incluindo o tempo das atividades do trabalho, o horário de preparar, de pedir o almoço, as outras refeições também, e de comer, claro, o tempo para si mesma. E olha, sobre isso, tenta não deixar por último, porque você é prioridade. Você pode ter esse tempo só seu. E as possibilidades aqui são várias, né? Fazer um hobby que você gosta, hidratar o cabelo, fazer as unhas. Escolha uma coisa que te faz bem, porque para todo o resto funcionar, você precisa estar feliz. Bom, continuando. Separar o tempo de ajudar as crianças na atividade da escola, o tempo do momento em família, enfim, determinar minimamente um horário ou um turno para uma atividade que cada um precisa fazer. É importante que essas responsabilidades da família sejam divididas de maneira justa entre o casal. Então, se seu companheiro ou companheira não tem tantas responsabilidades como você, que tal, já indo para o segundo ponto importante, iniciar um diálogo sobre isso? Será que é possível pensar em como essas atividades estão sendo divididas? Diálogo é muito importante, e não somente entre o casal, mas também entre os pais e as crianças.
Falar para as crianças que você precisará de um tempo para trabalhar e explicar isso na linguagem dela, porque já sabe, né? Dependendo da idade, você vai ter que explicar de maneira mais clara ou até que repetir várias vezes enquanto estiver trabalhando. Isso vai facilitar que esse tempo seja respeitado pela criança. E ainda falando sobre o mesmo exemplo, mas já indo para o terceiro ponto, paciência. Caso a criança ainda seja muito pequenininha, como eu falei, será preciso explicar mais vezes e tentando achar uma linguagem mais adequada para a idade dela. E essa paciência vai além dos momentos de diálogo. Tenta pensar que essa adaptação é um processo. Aos poucos, com o tempo, você e sua família, todos estarão mais adaptados e em sintonia, mesmo dentro de casa e com todas as atividades que precisam ser feitas. E tenha paciência consigo mesma também. É possível levar leveza a essa rotina e até aproveitar esses momentos de confinamento com a família. Bom, chegamos ao fim desse podcast. Foi ótimo falar com vocês um pouco sobre a maternidade e o home office. E se você aí não é mãe, mas conhece uma, que tal perguntar para ela se ela precisa de alguma ajuda? Rede de apoio é muito importante. O próximo podcast será de Jéssica Sueli e ela vai falar sobre pressão, produtividade e bem-estar no trabalho. Até depois e muito obrigada!